É nosso estudo da noite de hoje. Vamos fazer a leitura aqui do Evangelho. Dar uma aberturinha aqui no livro. Só um momento. É o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o item 14. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como os seus corações batem em uníssono. Mas qual o objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, neste inverno, sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionaram roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurades dizendo, Deus não é justo? Pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras, que se constituirão em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim, e vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio.
como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam destas sociedades, oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moedas, sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes, ainda sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Essa é uma mensagem de Cáritas, Lyon, 1861, né, falando sobre a caridade. A beneficência, né, é o item 14 do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E vamos agora, envolvido nesses momentos, né, nessa leitura, fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, para podermos assimilarmos mais ensinamentos e aprendizados para o nosso espírito, cansado e sofrido, necessitado tanto desses ensinamentos, aconselhamentos, para que possamos conseguir alcançar a nossa meta, que é um dia chegarmos a sermos perfeitos. E só conseguiremos quando nós praticarmos todos esses ensinamentos que o nosso irmão Jesus deixou para nós. E aqui, neste momento, as nossas irmãs que irão nos orientarmos sobre esses estudos, que nós possamos assimilá-los, fazer uma reflexão dos nossos dias, do nosso comportamento, para que assim nós possamos aprender e colocar em prática. E que assim, que a espiritualidade amiga, a equipe do nosso irmão Caiba Chútil, possa envolver a todos que iremos participar desses estudos, inclusive a nossa irmã Vera, que irá usar da palavra. E sendo assim, pedimos a permissão a toda essa equipe que aqui se encontra, espiritual, encarnada e encarnada, para que nós possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Muita paz. Nina? E agora, como é que nós fazemos? Verinha não chegou. Nina, você me retorna aí alguma coisa? Você vai subir? Vai ao mic? Como é que a gente faz? Vamos fazer leitura? Vera não chegou. Bom, a gente pode iniciar, né? Colocando, você cola o texto, aí a gente aqui tenta conversar um pouquinho. Pronto, vamos lá. É o livro Libertação, de André Luiz, o capítulo 12, Missão de Amor. Enquanto nossa irmã Vera não chega, nós vamos, né, iniciar e vamos aqui juntos estudarmos, né? Porque estudos é sempre bom assim, em grupos. Esta parte já é o início desse capítulo, não é isso, Nina? Então vamos lá. Voltando a casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. É a continuação da visita que André fez, né, com a equipe espiritual. Então, ele aqui vai continuar o trabalho que eles estão fazendo
vai visitar agora o filho do nosso irmão, né, no hospital. Então ele continua. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. Então André acha estranho porque ele pede permissão, né? Ele achava assim que já podia ir direto. Já como eles estavam ali como instrutores, não precisava de permissão. Veja só como a gente... Isso aí é um cuidado que nós temos que termos. Nas nossas reuniões mediúnicas, né, dando assim só um parênteses aqui, quando vem a equipe espiritual nos visitar, acontece isso. Antes de eles adentrarem, eles pedem permissão, né? Então as pessoas, assim, a grande maioria que ainda não tem um pouco de esclarecimento nesse assunto, acha que os espíritos, por já terem uma pequena condição de evolução, pode penetrar em qualquer ambiente, chegar assim e entrando à vontade, né? Não, eles são respeitosos. Olha que eles têm o cuidado de perguntar se pode, né? Enquanto que às vezes nós, né, nós agimos assim. Às vezes a gente acha que porque já tem uma certa amizade com alguém, já conhece aquela pessoa, já pode invadir naquela privacidade, né? Então veja essa coisa como é muito interessante para nós. Aí continuando. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Isso que nós estávamos comentando. Quem sabe se poderemos ser úteis? Respondeu Gúbio, otimista. Não houve relutância. Então aí ele esclarece, né? Que eles estão ali no trabalho onde eles vão tentar ajudar, né? E mesmo assim ele ainda achou estranho, né, aquele pedido. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Vê os irmãos que estavam junto com ela, né? Fazendo o trabalho de hipnose espiritual para mantê-la presa, vinculada a ela, né? Não libertá-la. A dificuldade é grande aí desse trabalho. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços, no cimento gelado de cela primitiva, as mãos feridas coladas ao rosto imóvel, né? São os quadros que nós víamos, né, no passado, dos sanatórios. Hoje em dia, existem poucos que estão tentando colocar os doentes, né, que têm problemas, que às vezes, a grande maioria desses doentes do passado mental eram muitos espíritos assim, ligados a problemas obsessivos gravíssimos. E por a ciência médica não ter esse conhecimento, o que acontecia? Internava como louco. Então, os médios, né, eram considerados loucos. E ainda hoje em dia tem pessoas, por isso que o pessoal diz, né, que os espíritas são loucos, né? Porque nós conversamos com os espíritos. Ninguém está vendo o espírito. Você chega numa mesa médica falando ali, você não está vendo nenhum espírito. Ele vai dizer, vocês são loucos. Então é isso que ele fala. Tem um livro também que é Ala 18. Não sei se vocês já conhecem esse livro, vocês já leram. Tem um caso muito assim interessante sobre um processo desse obsessivo, né? E a gente vê a importância da ciência médica, pois é, Luiz, né? Entre cuidar da mente, a nossa mente, gente, André Luiz já fala isso para nós, que a maior força que nós temos, veja só, em nós é o nosso pensamento. É a primeira força mais poderosa que nós temos é o nosso pensamento. Porque a partir dele nós vamos criar para nós, né, vínculos que podem nos comprometer.
Então, aí o que, que vai acontecer? Temos que ter muito cuidado com isso, né? Com o que nós pensamos. E ele, continuando o estudo aqui, ele fala o seguinte: entre variadas vítimas da demência relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado, isso aqui eu já li, da cela primitiva, mostrava as mãos feridas coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurava impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados, de pranto, e elucidou com infinita amargura na voz: está certamente repousando depois de crise forte. Gente, eu acho que uma das piores doenças, né, que existem é a mental. Você já imaginou uma pessoa sem, assim, noção de nada, né? E quando se torna um caso, né, de subjugação, que esse é um dos casos aí de obsessão, que a gente sabe que a obsessão ela tem vários graus, né? Um dos graus é esse, um dos mais graves, que é o da subjugação, em que a pessoa fica vinculada aos espíritos inferiores. É muito triste, viu? Porque aí ele vai utilizar-se não só da mente como do físico, porque na subjugação ele atua sobre a mente e o corpo físico. A pessoa faz assim, como que tudo que o espírito quer, tudo por eu ter tanta afinidade com essa criatura, então eu vou fazer a vontade dele. Então toda a vontade dele vou expressar. Porque até então nós podemos controlar, porque a nossa mente, quem manda nela somos nós. Então os espíritos podem nos induzir, mas nós, né? Exatamente, num caso de subjugação, o encarnado fica tão vinculado que ele não consegue dominar o próprio pensamento. O espírito consegue envolvê-lo de uma maneira que ele fica subjugado, que é essa a palavra que Kardec coloca lá, né, no livro dos médiuns, subjugado, subjuga mesmo. Então o que acontece? Acontece que isso é a obsessão, quando ela inicia num processo simples para chegar numa subjugação, gente, né, já passou por várias etapas e você não percebeu. Você não achou que tinha problema. Você não se apercebeu, você não assimilou aquilo. E às vezes o próprio, né, espírito que faz com que você não assimile nada disso, para facilitar o trabalho dele, né? Como nós somos muito ainda orgulhosos, infelizmente é o nosso orgulho que faz com que a gente se perca, nós deixamos, nós nos envolvemos e vamos ficando, né? Assim, é como se fosse uma amizade, aqueles amigos que a gente tem, que a gente deixa se influenciar. Então, esses amigos nossos que nós temos do nosso passado nos influenciam de uma maneira tão assim forte que a gente não consegue dizer não. E a gente consegue fazer a vontade dele. É nesse caso aí do nosso irmão, né? É quando ele diz que ele está totalmente subjugado àquela criatura, fazendo todas as vontades dele, né? Pode continuar, Nina, colando. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente, estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Veja só que caso interessante, né?
a mãe e a esposa ali vinculada àquela criatura, sofrendo igual com ele, apegada, agarrada sem querer. Aí é quando a gente, isso, é quando a gente sente, né, que Jesus no Evangelho nos recomenda o desapego. E ainda nós, né, vemos os filhos, os pais, tudo como meu. Então eu me aposto daquele ser e eu não consigo me desvincular. Aí acontecem situações como estas, como essa que nós estamos vendo, e nós não conseguimos nos separar. Nós não conseguimos cortar aquele elo. Porque enquanto estamos encarnados, a nossa relação com as pessoas com quem nós estamos aqui vai durar até um momento em que o meu organismo físico estiver saudável. Na hora que aquele organismo se extinguir, que eu passar para o outro mundo, né, que é o mundo espiritual, aquele vínculo vai ser alterado. Eu não vou mais, né, ter aquele vínculo, o desencarnado para o encarnado, nem o encarnado para o desencarnado, para facilitar esse desligamento. Eles jaziam estirados no chão, igualmente letárgicos quase, como se ali agarrados, sem querer se libertar. Gente, que tristeza, né? Aí ele continua. Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sobre dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão, né? Aí a gente está vendo aí um quadro da irmã suicida, como é sofrido, né? Então vamos continuar aqui para depois a gente fazer uma reflexãozinha, certo? Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal, lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. O orgulho desenvolve o desenvolvimento de posse. Isso. Então a gente está vendo aí. Veja em que situação o espírito permanecia ligado ao corpo físico. A moça, não é? Suicida, como ela tomou o veneno, ela trazia a mão, a destra que ele fala é a mão, né? Porque André Luiz coloca assim, agarrada à garganta, né? Como se estivesse sentindo aquele momento em que ela ingeriu aquele veneno, querendo, né, botar para fora. Porque o suicida, na hora que acontece o fato, ele não pensa que vai acontecer aquilo, gente. O interessante de quem se tira a vida é isso. Ele não, naquele momento, ele não está achando que vai acontecer aquilo, aquela situação. Então, quando aquela situação acontece, o que é que ele faz? Ele tenta se livrar. Aí, quando ele tenta se livrar, ele tenta tirar, se safar daquilo e não consegue. Foi o que aconteceu com a nossa irmã, tentando fazer com que, né, vomitasse o veneno, colocasse para fora e não consegue. E a mãe, agarrada lá ao rapaz, né, tentando, também atormentada no mesmo quadro que ele. E aí o que que acontece? Olha os fluidos que saíam, né, do cérebro, envolvendo o rapaz. Esses fluidos que nós falamos, né, são formados quando a gente, pelo fluido cósmico universal, envolvido com os nossos pensamentos. Forma esses fluidos, como é que ele diz aqui, uma massa viscosa. Já imaginou que coisa terrível? É por isso que quando a pessoa está em processo obsessivo, precisa-se do passe para fazer essa limpeza perispiritual.
né, recolher esses fluidos deletérios e limpando ele para que possa renovar os fluidos do corpo físico. Porque veja como envolveu, desde a medula espinhal até os lobos frontais, se acentuando nas zonas motoras e sensitivas, quer dizer, na parte, né, em que se movimenta. E aí dificulta o rapaz de se locomover. Por isso que ele fica naquele estado, né, quase que assim, sem conseguir sair do canto. Fica meio que paralisado. E ele continua aqui falando o seguinte: concentradas nas forças do infeliz, se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que havia de abandonar. Revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Elas estavam agarradas a ele, querendo, não é, retornar à vida. É como ele diz aqui, as forças do rapaz, né, era a única forma das duas lá querer se comunicar, quer dizer, é assim que os espíritos nos procuram. Chegou Vânia. Vânia vai fazer o estudo? É assim que os espíritos nos procuram e ficam agarrados a nós, né? Isso, vampirizando, sim. Colado em nós, né? Agarrado em nós de uma forma... Isso aí vai não... Pensei que você ia substituir Verinha. A gente está aqui... Só um momentinho aí, Luiz, que eu vou explicar para a Vânia. Eu e Nina, a gente começou aqui, né? Fazendo a colação e a gente debatendo. Aí eu pensei que você ia substituir Vera. Bom, então vamos continuar aqui, né? Então, aí ele faz assim. Estão loucas, informou Saldanha, na intervenção evidente de ser agradável. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor, corações de porcelana quebrados facilmente, né? Então, a situação das duas, da moça, da esposa e da mãe, era essa. É aquela pessoa que fica assim, alienada, estavam naquele quadro de alienação total, que não enxerga nada. Elas só conseguiam enxergar o rapaz, né? Ali onde elas queriam, onde era assim, como é que eu posso dizer assim? Eles, para elas duas, a meta delas era ele, era alcançar eles. Então não viam mais ninguém, não via o Saldanha, não viam mais nada além daquilo. E aí, o coitado, sem conseguir entender, naquela situação de loucura. Porque as duas estavam provocando nele essa sensação, essa situação. Exatamente, Luiz. Né? Como Jesus fala lá no Evangelho, onde está o seu coração. Porque no nosso coração, né, o nosso chácara aqui, né, cardíaco, é onde nós vamos ter os nossos sentimentos. Então, tudo que a gente guardar vai ser de bons sentimentos, a gente vai guardar aqui, nessa situação. Por isso que Jesus fala isso, onde está o seu coração. Porque a gente sabe que tudo isso passa pela nossa mente, né? A nossa mente é quem é o ponto principal de tudo. Sem o pensamento, nada disso aconteceria. Então, aí acontece que o que você sentir, o que você pensar, você vai estar vinculado. Então, se ele tinha esse tipo de sentimento ainda muito apegado a elas duas, por isso essa facilidade dessas duas irmãs estarem tão, não é, coladas a eles. E continua falando o seguinte: e franzindo o sobrecenho, transtornado, agora insofreável, rancor acrescentou:
Raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante, né? Porque a gente sabe que o espírito não tem sexo. Mas quando nós encarnamos, Emmanuel que fala isso, no livro Vida e Sexo, nós reencarnamos como no corpo feminino, e no corpo feminino ele é mais terno, é mais carinhoso, é mais amoroso, né? Com o corpo masculino ele é mais racional, é mais lógico. Então é quando ele fala aqui que raras mulheres não têm essa ternura, né? Fica ali, aquilo ainda está tão endurecido que eles não conseguem assimilar os sentimentos bons, né? Não conseguem assimilar as orientações daquele benfeitor ali tentando amenizar o sofrimento das duas. E elas não conseguindo perceber, não conseguindo captar, né? Aquele momento tão belo, aquele momento, aquele reencontro em que estava acontecendo ali, para que elas conseguissem ser auxiliadas. Então é isso que ele fala aqui, né? Que raras conseguem essa fortaleza nas guerras do revide, né? Quer dizer, eu vou ter que me vingar. Por isso que as pessoas dizem, né, que ninguém, a mulher é um bicho, assim, como se diz, que indecifrável, né? Porque ninguém sabe o que passa. Mas não é essa questão da mulher, não. Isso é questão de espírito, né? Porque nós vemos também homens com almas, né, tão belas como era o nosso irmão Chico. Ele tinha nisso já uma coisa maravilhosa, né? Era uma doçura de pessoa, bem suave, meiga. Quantas pessoas no sexo masculino a gente não vê assim, não é isso? Vamos lá? Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas sem recursos para alcançar a outra margem, né? Então é isso que ele aqui fala, esse quadro do transe da morte. A grande maioria das pessoas acha que, assim, mesmo espírito, né, que é fácil o momento da morte. Gente, não é não, viu? É complicado. A gente nunca passou assim. Nós já passamos várias vezes por várias situações como essa, de transe da morte. Estamos aqui em nova encarnação. Mas é uma situação em que a gente vai ficar perturbado. Se você não tem nenhum conhecimento, nem nenhuma noção do que seja o mundo espiritual, vai ser um transtorno tremendo. No quadro da irmã, que é uma suicida, então para esses é que é terrível, que vê que não resolveu nada, tirar a vida física, que continuou, fugiu do problema e o problema permanece. Está ali diante dela, mais claro ainda. Então, ele compara com o viajante, que não consegue atravessar uma correnteza. É a mesma coisa, né? Se você não se prepara para este momento, quando você for passar daqui para lá, a sua passagem, ou vai passar por este momento, todos nós vamos passar por este momento em que nós vamos ficar perturbados. Essa perturbação da morte, todos passam, né? Nos estudos que nós vemos, na codificação, lá ele explica isso, né? Então, o que acontece? Todos nós vamos treinar, nós temos que fazer diariamente o treino para a morte. O que é isso, treino para a morte? É a gente se preparar. Boa noite, borboleta, seja bem-vinda.
Então, nós temos que nos prepararmos para o momento em que nós completarmos aqui a nossa tarefa, né? A que nós viemos, e nós estarmos prontos, mesmo quando nós passarmos por essa situação, nós sofremos menos, porque nós vamos sentir saudades, nós vamos sentir que gostaríamos de ter continuado aqui, até nós percebemos que lá chegou o momento em que nós aqui já cumprimos o que nós temos que fazer, né? É aquela tal, ainda não chegou a minha hora, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não queria ir agora, eu não gostaria de partir agora, porque eu tenho uma filha, tenho um neto, tenho isso, tenho aquilo, mil coisas. Mas só que, quando chega a nossa hora, se você não realizou a sua tarefa, vai ficar pela metade. Então, nós temos que aproveitar cada momento da melhor forma possível, para que quando chegar o nosso momento, nós não sofremos, porque o que leva ao sofrimento é isso. É você aqui sair mal resolvido, como diz a história, né? Se você está bem resolvido aqui, em todos os sentidos, né? Você não guardou, não saiu daqui com mágoa, com rancor, não deixou nenhuma, né, sequela aqui, com amizade, com nada. Você vai chegar do outro lado, o sofrimento vai ser bem menor. Então, é essa posição que ele fala aqui. Como é que eu vou chegar do outro lado? Né? Então, é esse o nosso preparo. Nós temos que começar a nos preocuparmos com isso, de como estamos, né, em nossa assim, situação atual. Como é que eu estou me comportando nesse sentido? Né? Então, continuando aqui. Ligadas ao filho e esposo, objeto que ele centralizou nas horas finais, peraí que pulou aqui, do corpo denso, todas as preocupações afetivas, combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constitui criação individual, como acontece ao Bombix, more imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. Né? Então, aqui ele mostra que a moça ligada ao filho e ao esposo era toda a vida dela. Não tem aquelas pessoas, né, que diz, meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, é a minha vida. Não é isso? Não tem pessoas que quase que se apagam e vai viver a vida do outro. Então, é nesse caso. A gente não pode se anular. Nós não podemos. Nós somos individualidade. Cada um de nós somos uma individualidade. Ninguém aqui está atrelado a ninguém. Então, nós temos que nos preocuparmos com o outro, mas sem aquela preocupação obsessiva. Porque aí já inicia-se na vida física aqui um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Isso quando a pessoa passa para o mundo espiritual e o outro permanece, vai continuar vinculado, né? E tem pessoas que gostam, e o pior, gente, é que tem pessoas que aceitam esse tipo de relacionamento doentio. E o que nós vemos, né? Às vezes a pessoa diz, não, matou porque amava, porque era tão vinculado, tão aqui como ele diz, agarrado àquelas energias um do outro, que não consegue se manter separado. Que não consegue se manter assim, se desligar. É por isso, olha, vê como Deus é sábio, né? Como sempre. Ele lhe dá filho, mas também faz com que aquele filho, ele um dia siga seu rumo, forme a sua família, aquele filho constitua uma outra família e siga o curso natural, para que nós não fiquemos apegados. Aí tem pessoas que não conseguem se desvincular e vai se apegando aos que vêm, aos netos. A gente tem que cuidar da atenção, mas o apego, não é? Que é em tudo, que a gente se apega demais, a gente
causa prejuízo, não só para nós, como para o outro também, né? E Nina colocou aqui que o Bombix é o bicho da seda, né? Como ele colocou um exemplo aqui, que ele fica imobilizado dentro do fio que ele constrói. O bicho da seda, ele não constrói aquele, né? E ele fica ali dentro, no casulinho, preso. Então, é assim como a gente estava comentando. As pessoas ficam presos, ligados um ao outro naquele vínculo. E a gente não consegue sair daquela situação. Por estar tão apegado, tão agarrado, tão vinculado, né? Então, nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que prestar atenção é assim, como Deus coloca para nós. E Ele ainda coloca mais para nós, né? Que todos nós temos um tempo para saber que um dia aquilo vai acontecer na sua vida, aquela separação. Que a alma gêmea, né, que ele fala, ela é gêmea espiritualmente falando, né? São aquelas pessoas que têm o mesmo sentimento, são espíritos que têm aquela afinidade no trabalho. E não fisicamente está agarrado um no outro, né? Não é isso que a relação. Continuando aqui. O obsessor de Margarida registrou as observações demonstrando indisfarçável surpresa no olhar e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me em verdade. Movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas, né? Parecem aqueles zumbis morto-vivo que só fica repetindo as coisas e não consegue concatenar, não consegue raciocinar. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundar-lhes vida nova, com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo o esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, no impulso análogo ao das agulhas que uma imã recolhe à distância. Então, ele não consegue utilizar as duas para executar a sua vingança, porque elas estão fixadas no rapaz que não consegue se desvincular dele para atender às orientações do espírito vingativo, que quer causar a vingança dele. E a gente sabe disso, que no mundo espiritual, as trevas, como se a gente chama, né, assim, conhece os espíritos que estão ainda muito apegados às coisas do mal, só desejando o mal, eles criam grupos, e esses grupos, eles têm assim, são tão bem organizados e articulados para causar esse tipo de problemas, como aí o nosso irmão. Ele ele quer utilizar as duas para estabelecer a vingança dele. E utiliza os espíritos nessas condições. Por isso que diz, quando a gente chegar no mundo espiritual, vamos ver quem é que vai se aproximar de nós, para que nós possamos perceber e aceitar aquela aproximação. Porque vai vir espíritos, se você ainda continua apegado muito, né, à vida física aqui na Terra, vão querer utilizar você para manipular você das formas que eles quiserem. E isso acontece, porque os espíritos, eles têm, assim, o conhecimento, né, por serem espíritos muito apegados ao mal, mas são inteligentes, intelectuais, né? A gente vê esse nosso irmão que causou tanto mal, tantos espíritos inteligentíssimos, né, como agora há pouco, desses que desencarnaram no Oriente, são espíritos inteligentes. Chega no mundo espiritual,
vão querer permanecer usando sua inteligência para o mal, vão criar falanges para utilizar para o mal. E isso já existe, que André nos alerta muito sobre isso nos livros, né, André Luiz, em toda a sua obra, em toda a sua coleção. Então, esse rapaz, esse senhor, ele está querendo utilizar as duas e não consegue, por elas estar tão, assim, fixada no rapaz, no Jorge. É como ele diz, é como uma agulha em um imã. A atração é fatal. Não tem como. Atrai que é uma beleza. Nós ficamos tão apegados a certas situações e a pessoas que a gente atrai dessa forma para nós. Nós não conseguimos desvincular. Né? E o que é que faz com que a gente... uma situação em que um espírito queira se manter muito vinculado a nós? É a prece. Né? A oração é o nosso antídoto, é o único bálsamo que alivia e protege, tanto um quanto o outro. Aí, continuando, ele fala, sim, corroborou o nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento, pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado. Não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas ante os imperativos da luta normal na terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Né? Então, aqui ele já mostra que elas estão de uma forma sem aceitar a separação, que ficaram desanimadas, sentindo a falta do rapaz, que a mente paralisou. Por isso que elas ficam ali alheia, não conseguem enxergar nada. Aí ele diz, não expeliram as forças coagulantes do desalento, quer dizer, aquelas forças mentais foram se juntando, foram se formando ali, elas não conseguiram eliminar aquilo. E isso causou esse prejuízo à mente. E elas ficaram de uma maneira tão assim, vinculadas àqueles espíritos, que ele diz aqui, inconformadas com a situação. Entregaram-se com indiferença a um deplorável torpor. Aí a gente vê, hoje em dia, isso acontecer quando, né, as pessoas passam por graves problemas de depressão. Né? Se você não aceita aquela situação, você vai ficar nesse estágio. O depressivo não fica nessa forma, se entrega alheio, indiferente, não tem forças para nada. Então, elas queriam o quê? Agarrada ao rapaz, sugava as energias dele. Aí ele continua aqui, drenando incessantemente nas reservas psíquicas, o doente hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. E as pessoas que vivem ao redor não entendem a situação daquela criatura que vivia ali desesperada, sem entender o que estava acontecendo. Ele sofrendo a influência das duas e tornou-se naquela situação grave, naquela situação obsessiva, seríssima, né? De subjugação. Aí continua aqui. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor e, endereçando olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar,
que o observava espantadiço, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Então, veja a coisa como é super interessante. O orientador vai, né, apieda-se, chega ali junto para socorrer e pede permissão ao algoz. Não é que ele diz assim, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Quer dizer, está perguntando se ele permitia. Sabe o que é isso? É livre-arbítrio. Que ninguém interfere no livre-arbítrio do outro. Porque aí o Saldanha poderia, né, ele poderia auxiliar sem pedir permissão. Mas ali naquele momento ele está trazendo ele para junto dele, para junto com ele dividir aquela tarefa, para ele entender a importância. Aí veja como ele se transforma. A fisionomia do perseguidor modificou-se, aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. É como diz a história, né? Quando você trata o outro com delicadeza, você não tem por que agredir. Você não ia, como é que ele ia conseguir dizer não? Não tinha como, né? Olá, Deise, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos quase no finalzinho do nosso estudo. Então, esta é a maneira, né, que a espiritualidade mostra. Eles não, como é que diz assim, violam, né, a liberdade de ninguém. Não interferem de forma nenhuma. Eles deixam a escolha. Mesmo em um processo desse de obsessão, subjugação, só é permitido com a autorização do outro. Para ele entender a importância daquele auxílio. Para ele compreender como aquilo é feito. Enquanto que os espíritos obsessores, eles tentam, né, invadir o seu livre-arbítrio, os espíritos, né, já comprometidos no bem, eles não invadem o nosso livre-arbítrio, eles nos dão orientação, a gente aceita se quiser. Eles não interferem de maneira nenhuma, mesmo sabendo que nós estamos indo para o precipício, ele está nos alertando. Mas se eu quero pular ali embaixo, ele não vai poder me agarrar, você não vai pular, eu quero, a vontade é minha. Aí mostra para nós, né? Continuando, ele faz. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. E continua. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cortejando-a com o ar da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. E aí ele percebeu ali todo o sofrimento daquela criatura. E o que era que ele podia fazer? Já que ele estava querendo também, né, auxiliar de alguma forma, aceitou. Aí ele fala, os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas células contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo, mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrios, de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Essa situação que ele descreve aqui, né, do ambiente onde se encontrava o rapaz, isso é o que nós encontramos em cadeias, em sanatórios, essa atmosfera. É quando ele diz aqui,
espíritos com características animalescas, porque eles são induzidos a se apresentarem dessa forma, porque nós sabemos que o perispírito, né, ele tem a forma plástica e ele pode plasmar estas formas. Não que ele seja um animal, mas ele pode, na mente dele, imaginar que é daquela forma. Ele pode plasmar isso para ele. Então, ele vai se apresentar dessa maneira. E é por isso que, às vezes, em reuniões, tem médios, né, clarividentes, que veem espíritos ainda nessa condição. E ele diz que era uma atmosfera, veja isso, para um espírito, né, orientador, sufocante. Tudo formado por quê? Pelos pensamentos em desequilíbrio, tanto dos encarnados como dos desencarnados, porque os desencarnados eram atraídos para esse ambiente devido ao pensamento dos encarnados. Então, nós é que formamos o ambiente em que nós vivemos. Nós é que vamos formar aquele local. Será que é aquele ambiente que eu estou? Por isso que é muito importante no Evangelho no Lar, quando nós fazemos em nossa residência, nós mentalizarmos todo o ambiente doméstico, porque esse ambiente ele fica contaminado por pensamentos, né, que uma pessoa só contamina tudo aquilo. Você contamina as paredes, você contamina objetos, você contamina as pessoas, você contamina tudo. Então, todo o ambiente fica desta forma devido aos nossos pensamentos. E aí, devido a esse fluido, esse magnetismo, esse fluido que a gente cria, o que é que acontece? Nós vamos atrair para aquele ambiente que tipo de criatura? Né? Aí ele diz aqui, faltou luz aqui. Ah, tá. Ok, DH. Então, aqui a gente encerra a lição e também chega ao final do nosso horário. Essa lição deixou para nós, né? Linda Morena, seja bem-vinda. Deixou para nós a importância de nós percebermos os nossos pensamentos, como nós vamos direcioná-los. De que forma nós vamos, né? Por que nós vamos pensar? Porque dependendo do que nós vamos pensar, nós vamos atrair e vamos, né, repelir. Então, vamos manter a nossa mente sempre voltada para o bem, bons pensamentos. Eu sei que também vem pensamentos não muito bons. Deixa aquele pensamento não muito bom passar e vamos depois limpar ele. Como é que a gente vai limpar? Colocando um pensamento bom. Obrigada a você, Nina. Colocando um pensamento bom em cima do pensamento negativo. O pensamento negativo veio, a gente percebeu que aquele pensamento não era meu, aí em cima dele você vai e coloca um pensamento bom, um pensamento de harmonia, um pensamento de equilíbrio, e aí você vai limpando o seu campo mental. Jesus já falava, não é, que os espíritos, na parte do Evangelho, onde o irmão é atendido, que vai ser socorrido e tem sete espíritos na casa mental. Ele fez, eu encontrei a casa varrida, a casa limpa. Que casa foi essa? A mente. Se a mente estava toda cheia de maus pensamentos, para o espírito que gosta disso, vai estar varrida, limpa, vai estar como ele gosta. Chegou lá assim, ó, ficou à vontade. Agora, se você mantém a sua mente limpa, equilibrada e harmonizada, então vai ter dificuldade de ter essas afinidades. Vão estar sempre nos buscando, vai estar sempre querendo nos acompanhar, mas nós vamos fazer o quê? Vamos ajudá-los, né? Nós não vamos dizer, não, vai embora, não, vamos ajudá-los. Vamos orar por essas criaturas que aí nós vamos fortalecê-los, certo? Então, terminando o nosso estudo, agradecendo a vocês, quer dizer, a gente só estava aqui comentando, né, a lição que Vera, que realmente quem iria fazer o estudo para nós hoje não pôde, mas nossa amiga Vaninha, obrigada a você, DH. Vânia, você vai fazer a nossa prece? Eu fiz a prece inicial, o estudo, que Nina, eu não sei se tem microfone, né, Nina? Ou Nina ou Vânia, quem vai subir? Ok, vai lá, minha amiga. Vou passar, viu, Vaninha? Beijo para vocês, uma boa noite.
Boa noite. Esse Pautoca é meio doido, né? De tarde ele estava bem, sem problema nenhum. Agora à noite ele começou a me derrubar. Eu entro e caio. Mas tudo bem. O som tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Ok, assim, então vamos lá. Vamos fazer uma prece de agradecimento. Eu não consegui ficar, né? Vamos fazer uma prece de agradecimento aqui para que nós possamos encerrar essa atividade. Jesus amigo, companheiro nosso, mais uma vez te agradecemos, Mestre, a possibilidade do estudo, a oportunidade de estudarmos, Senhor, e de enriquecermos nosso patrimônio espiritual com essas noções, com esses conceitos, com tudo que a doutrina espírita nos traz, nos ajudando, Senhor, a vencer as dificuldades, as angústias, o momento difícil que possamos estar atravessando. Que a tua paz possa envolver a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que possa envolver também e alcançar a esses companheiros que não conseguiram chegar aqui esta noite, mas que acima de tudo, Senhor, possa acalentar os nossos corações com a consciência do dever cumprido. Que seja em teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Carbachuta, o patrono desse trabalho, que seja em nome dos espíritos que são comprometidos com a divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos te dizer, permaneça conosco, Senhor, pois muito ainda necessitamos de ti. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.